Muito boa tarde a todos, senhores e minhas senhoras. Antes de tudo, um agradecimento dirigido ao Sr. Almirante Francisco Vidal de Abreu e ao Contra-Almirante Luís Roque Martins. Aliás, começo por dizer que esta conversa que vamos ter aqui à volta de uma escultura do João José de Aguiar poderia ser perfeitamente feita pelo Contra-Almirante Luís Roque Martins, que sabe tudo sobre ela e, aliás, que foi, como veremos, uma peça importante para ressituar a obra do João José de Aguiar, um escultor do final do século XVIII e início do século XIX, considerado o maior e o grande, e talvez o único escultor neoclássico em Portugal. É só chegar um bocadinho. Eu, como falo, naturalmente, projeto muita voz, que estava a pensar, bom. João José de Aguiar tem uma formação distinta da normal formação de escultores em Portugal. Ele talvez aqui podia passar para a primeira. Se calhar o melhor é estar lá para fazer. É, exato, é melhor passar para lá. Aqui. Bem conhecido de todos vós, o Hospital de Marinha, que, como que saberão, começa a ser construído por 1801 e as obras vão se arrastar até 1823, e é para, no meio destas obras, que se encomenda. Sempre se achou, o professor França, que foi o grande estudioso da arte em Portugal do século XIX, e não só, do XVIII também, da reconstrução pombalina, e do século XX também, achava que esta escultura do João José de Aguiar teria sido colocada depois do fim das obras. Ora, se as obras tinham terminado em 23, a escultura teria sido colocada no Hospital de Marinha por essa altura. Surpreendentemente, depois de alguns trabalhos de estudo, o Contra-Almirante Luís Roque Martins, aqui presente, Roque Martins, descobre um documento fundamental onde se coloca, não sei se ele está visível, consegue claramente a noção de que a estátua de Dom João VI, que presidia ao Hospital de Marinha, foi ali colocada a 15 de setembro de 1814. Portanto, ainda em plena obra infelizmente, com grande pena nossa, destruída, edifício do Hospital de Marinha, como sabem, vai se transformar em breve num empreendimento turístico ou residencial. E, na altura, o diretor do Museu Nacional da Arte Antiga, quando soube que o hospital iria entrar em obra, faz um pedido encarecido à Marinha Portuguesa para que se desse a obra que tem importância nacional, como o professor José Augusto França já o tinha demonstrado há algum tempo, e uma obra desta categoria, talvez, vamos ver ao longo desta conversa, a mais importante obra de escultura do neoclassicismo em Portugal. Que o lugar convinha a uma obra desta categoria seria exatamente o Museu Nacional da Arte Antiga. Como sabemos, um museu que contempla
a criação artística portuguesa desde o início da nacionalidade até ao fim do antigo regime. E exatamente esta seria uma das obras que pontuavam esse término cronológico, essa barreira cronológica do Museu Nacional de Arte Antiga. A operação não foi fácil, teve, enfim, como podem ver nestas fotografias que aqui tiramos, um aparato bastante inusitado. A saída ali do campo de Santa Clara não foi tão complicada, porque o campo tem o espaço necessário para uma grua, mas na entrada do museu foi bem mais complicada, na Rua das Janelas Verdes, porque ela pesará cerca de 1 tonelada e era necessário que fosse mantido desta forma. Não era a primeira vez que a escultura saiu do Hospital de Marinha. Tinha estado numa exposição promovida pelo professor Augusto de França em Paris, Sombra e Sol, e na altura houve até uma certa resistência por parte da Marinha em retirar a escultura daquele lugar, por onde foi criada, aliás, mas por insistências várias e decisões governamentais a estátua saiu, embora se tenha feito uma réplica da mesma para substituí-la, e pensou-se até que essa réplica ficaria no Museu de Marinha. Por insistência do professor França e por diligências governamentais, ela saiu e esteve em Paris na exposição, ficando a réplica, como bem sabem, à guarda do Museu de Marinha, onde se encontra atualmente. A entrada da peça no museu, como digo, não foi fácil, e colocá-la no lugar onde se encontra hoje, a presidir a entrada do Palácio de Alvor, às Janelas Verdes e depois Pombal, como sabem. Na altura pensámos em colocá-la até de uma forma mais imponente no cimo daquela escadaria do Palácio Alvor, ali exatamente no topo, vemos ao fundo, mas foi-nos completamente desaconselhado por causa do peso, e não garantindo que aquele patamar aguentasse, e também pela própria dificuldade de deslocação. Para subir para este pequeno plinto que ali estava, eu estive a acompanhar todo este processo, foi um trabalho bastante difícil. E tendo nós hoje a tecnologia que temos, imagino nos outros tempos, quando ela teve que subir aquela pequena escada que dá entrada para o Hospital de Marinha. A verdade é que ele ali foi colocado e faz uma... E em boa hora ali foi colocado, de alguma maneira, porque se ele fosse encostado à parede do patamar de cima, não poderíamos apreciá-la em todo o seu esplendor. E uma escultura é tridimensional e é, neste caso, feita com cuidado para que pudesse ser observada em todos os seus quadrantes. Particularmente interessante essas espaldas da escultura, que não eram visíveis naturalmente no nicho onde ele estava. Surpreendente é a postura e a pose e a dimensão e a escala que a figura do rei, na altura príncipe regente, Dom João, e depois rei Dom João VI, atinge nesta escultura. Como todos sabemos, e é conhecida pela iconografia régia, ele não devia, de facto, nada à beleza clássica, como nós sabemos. Também não admira, porque com o cruzamento genético que tinha, primo dele próprio,
primo irmão, não vamos fazer aqui a genealogia dos casamentos da Casa Real Portuguesa com a Casa Real Espanhola, com os Bourbons, que lhe dá aquele beicinho bem Bourbon, toda aquela configuração que também é reconhecível, mas não tinha com certeza esta pose, nem esta escala, nem este canon que não era, porque sabemos da sua iconografia, e esta qualidade, enfim, canónica, deve-se não à sua origem genética nem física, mas sim ao escultor que produziu a imagem. Se a vimos de costas, como aqui vemos naturalmente a capa de um imperador romano, com a respectiva, como veremos mais à frente, cabelo solto e o laço da coroa de louros com que ele se vê coroado. Quem é o escultor desta magnífica escultura? Como vemos, ele está em traje na parte da frente, em traje de almirante, sobre o convés de um navio, já veremos mais à frente, e segura um leme do seu lado direito, com a sua mão direita, o que convinha naturalmente ao espaço que é ocupar, e pronto, foi criado. Eu sou sempre apologista de que as obras de arte funcionam melhor no sítio por onde foram criadas. Ela tem esta escala, tem toda esta proporção, tem toda esta iconografia, todos estes detalhes que podemos ver na magnífica escultura, porque foi criado para aquele espaço. João José de Aguiar não viu, com certeza, o regente, o príncipe de Dom João, porque na altura, como sabemos, em 1814, por isso é que o professor França de alguma forma pensava que ela deveria ter sido feita depois de 1822, 23, já ele estaria de volta ao reino, e já seria rei e não príncipe regente, mas ele, o João José de Aguiar, tinha acesso a várias imagens do príncipe, digamos que melhoradas no seu semblante, gravadas por Bartolozzi. Eu acho que a legenda, a gravura é que é do Francesco Bartolozzi, e o desenho de Domenico Pellegrini, quando esteve por Portugal, passou, também era mais jovem, o príncipe, mas já exatamente com as mesmas insígnias que vemos na estátua, que foi feito para a Marinha, com a mesma fisionomia, e portanto foi por aqui que João José de Aguiar a fez. Até porque ele, desde 1886, se encontrava em Roma, ele, João José de Aguiar, em Roma, para onde caminhou aos 16 anos, com as pensas de Joaquim Fortunado de Novaes, e com o pensionato do Intendente-Geral das Polícias, Pinamanique. Ele vai estar em Roma até exatamente depois da partida da família, mais ou menos na mesma altura em que a família real desloca o reino para o Brasil, a capital do reino para o Brasil. Nessa altura volta João José de Aguiar. Tinha voltado há pouco tempo para Lisboa, portanto não teve de maneira nenhuma oportunidade de conhecer ou sequer retratar, o que era, aliás, difícil de acontecer. Muito poucas ocasiões em que isto acontece, e para dar o exemplo da estátua
por exemplo, a equestre de Dom José, que Machado de Castro não teve de maneira nenhuma a hipótese de retratar o rei diretamente, e queixa-se, aliás, disso, dizendo que teve que tirar a efígie do rei através de uma medalha, e que resultou num episódio muito pouco agradável, quando a rainha vai ver a maquete ou o modelo de 1 por 1, que ainda hoje podemos visitar na Sala do Gesso, na fundição de cima, aqui ao campo, junto, aliás, aqui ao Hospital da Marinha, terá a rainha comentado que não se parecia nada com o seu esposo. E alguém comenta, mas será que a senhora não conhecia a cara desagradável do seu esposo? No caso de Dom José I. Portanto, não há nunca esta oportunidade de retratar ou tirar qualquer desenho direto do semblante dos reis. Mas diferente já é toda a iconografia que se aproxima, essa sim, muito mais da realidade daquela que nós conhecemos. Por exemplo, o colar do Tosão de Ouro, que o príncipe ostenta, é exatamente igual ao que existe no Tesouro Real da Ajuda. Portanto, aqui, aos objetos, com certeza ele poderá ter tido acesso direto para retratá-lo. Ou a placa das 3 ordens, que é exatamente igual, eu até podia tê-las posto até com o Sagrado Coração na parte superior, exatamente idêntica à placa carregada de diamantes que ainda hoje se guarda no Palácio da Ajuda, tal como da Nossa Senhora da Conceição, que existe também ela. Portanto, parece que ele terá tido acesso ao tesouro real para poder fazer, nomeadamente, a grande banda das 3 ordens, uma das mais imponentes joias da coroa portuguesa, como aqui vemos, reproduzida de uma forma absolutamente categórica e naturalista. Como nós vamos aproximar, e é importante estes detalhes. Houve uma coisa importante também que aconteceu, é que ele, logo que chegou ao museu, empreendemos com a autorização da Armada e da Marinha, empreendemos imediatamente o seu restauro. Portanto, a escultura vê-se neste momento com melhor qualidade, não que não tivesse no sítio onde estava, mas os detalhes, a brancura do próprio mármore, que não será neste caso de Carrara, mas com certeza de Estremoz, e aqui está a banda, que é exatamente igual, até com o laço na parte superior. Pelos vistos, ele terá tido acesso a todos estes detalhes, provavelmente até à coroa real que ele vai fazer imprimir no leme, não ao cetro, que não existe já, mas pelo menos a coroa que reproduz perfeitamente a coroa do reino. Também o espadim, com um cão mais ou menos recriada neste espadim, com uma garra, e o detalhe a que chega o escultor. O que quer dizer que, apesar dele, como vemos, ser um escultor neoclássico, vai prender-se muito a estes detalhes da indumentária do próprio vestuário do rei. As texturas, as diferenças de textura que ele imprime, para que se perceba que estamos perante uma pele de arminho ou uma banda de seda moiré, e que nós podemos
identificar as diferentes texturas de um trabalho absolutamente extraordinário de alguém que tem uma grande aprendizagem, nomeadamente as borlas, a textura da faixa que o príncipe usa e até o calçado e o lugar onde ele se assenta, provavelmente quase não visível no sítio onde estava primitivamente, no nicho. Era raro que nós pudéssemos ver os veios da madeira muito bem caracterizados do convés de um navio e até... Diga. E as botas. Ora bem, em Roma, João José de Aguiar vai ter uma aprendizagem, vai ser discípulo de Labruzzi, aquele senhor que vemos aqui do lado esquerdo, que é, na verdade, um desenhador de viagens e um paisagista e também retratista. Não que seja um escultor, um pintor de grande monta, ele é um autodidata, é irmão de um outro pintor, esse sim, retratista, bastante conhecido, mas vai ter alguma fama e alguma importância, porque, de facto, quando se chegava a Roma, não se iria logo para o ateliê dos melhores e mais importantes escultores ou pintores com quem se ia aprender, e é o que acontece exatamente com João José de Aguiar, que passa pelo ateliê do Labruzzi e depois de Giuseppe Angelini. E Giuseppe Angelini é, de facto, um escultor também sem grande conhecida obra, alguma obra aos relógios da Praça de São Pedro no Vaticano. As figuras que amparam os dois relógios são esculturas do Angelini. O Angelini era uma figura algo instável em termos emocionais e, como se pode ver, talvez até pela maneira como o pintor o retrata, não era uma pessoa muito segura com um feitio muito característico e acaba louco. Portanto, a aprendizagem deste tipo, do João José de Aguiar, não passa exatamente pelo que ele aprendeu com Angelini. Angelini é um escultor, já vamos ver mais à frente, neoclássico, com algumas características neoclássicas, mas que não, nem de perto, nem de longe, se aproximava do grande António Canova. Esse, definitivamente, a figura mais emblemática do neoclassicismo romano mundial, digamos, o grande introdutor das ideias neoclássicas para a escultura. Diz-se, sem provas documentais, que João José de Aguiar terá completado a sua aprendizagem, pelo menos pela parte da documentação portuguesa, assim se refere, que terá completado a aprendizagem no ateliê do António Canova. António Canova, quando Aguiar está em Roma, tem uma carga de encomendas tão grande que, naturalmente, todas as braços e mãos eram bem-vindos e, com certeza, ele terá sido um dos muitos aprendizes que passaram pelo ateliê do grande Canova. Não me vou debruçar sobre a obra do Canova, porque seria naturalmente outra conversa e o tempo urge. Eu sei que na Marinha o tempo é importante. O mais importante, primeiro grande projeto ligado a João José de Aguiar, ainda estando ele em Roma, sabe-se que ele terá feito em 793 um Enéas e Creusa, mas não se conhece o seu paradeiro. Antes de tudo, sabe-se que ele trabalhou para o grupo escultórico monumental de Dona Maria I, que foi projetado para, não sei se sabem, mas para uma praça que deveria existir em frente à Basílica da Estrela, naturalmente.
a sua grande obra, e há um desenho urbano para uma praça em semicírculo. Não haveria hoje o encantador Jardim Romântico da Estrela, porque aí haveria uma praça semicircular e ao meio dessa praça estaria a estátua de Dona Maria I. Sabemos sobre isto tudo, sabemos que o projeto arquitetónico é de um arquiteto Rossi, a escultura, as peças escultóricas são enviadas por Aguiar de Roma para Génova e embarcam no navio inglês do Marquês de Kildare, que chega a Lisboa a 3 de setembro de 1802. Portanto, um processo longo, desde a apresentação da sua maquete, que chegará exatamente neste ano a Lisboa. A maquete, felizmente, caso único, excepcional, existe e pertence ao espólio do Palácio de Queluz, mas por pedido do diretor do museu está em depósito e exposto no Museu Nacional de Arte Antiga. Nem Queluz ela estaria numa sala que pouca importância tinha, aliás, onde a maquete sabe-se que ela esteve no quarto da própria rainha e que ela muito gostou de ver essa maquete. Sabe-se quem é que a produziu e ela é a única garantia de que como a estátua deveria ser colocada, porque a estátua, ao chegar a Lisboa, não tem lugar ainda para ser colocada. Ela vai chegar às partes. Primeiramente será colocada no Palácio de Belém, vai estar durante um tempo no Palácio de Belém, depois deslocada para a Ajuda. Quando se deslocavam os estaleiros de obras, as oficinas de obras, o mestre de obras deslocava consigo todo o seu espólio. Portanto, não é natural que quando o Aguiar vai para a Ajuda, terá levado para a Ajuda também a estátua de Dona Maria, bem como as 4 partes do mundo que circundavam a escultura. Como alguns se lembrarão, ou se não sei se já se lembrarão, ela vai andar por Lisboa em Bolandas, irá parar à Associação Arqueológica no Convento do Carmo, depois passará por as 4 figuras que serão instaladas na Rua Alexandre Herculano, onde hoje estão os escritores, as 4 partes do mundo, até 1935, a altura em que depois é requisitada para Queluz, o pedestal e a rainha estarão em Queluz apenas isolados, e só no tempo já da doutora Simoneta como diretora do Palácio de Queluz é que se vão juntar as 4 partes do mundo. Portanto, a estátua que seria, isto é que é um caso curioso, se tivesse sido colocada numa praça pública, a primeira estátua pública neoclássica do mundo. As coisas estavam bem encaminhadas, mas não acabaram. Se ela tivesse sido colocada, quando chegou em 1802, em frente à Basílica da Estrela, seria a primeira estátua neoclássica do mundo. Assim, andou em Bolandas até ser definitivamente colocada um século e quantos anos? 1 século e meio ou mais. Depois, em Queluz, já veremos porque é que podemos considerá-la verdadeiramente uma estátua neoclássica. Não podemos confundir estátuas com esculturas ou com imagens. Estátua não se deve chamar nunca uma estátua a uma escultura que não tenha funções públicas, que não tenha, que seja para invocar uma figura de alguém e que seja colocada publicamente. Isso é que é uma estátua. Muitas vezes se chama uma estátua da Virgem Maria, não é uma estátua, é uma imagem da Virgem Maria. É uma escultura
uma imagem da Virgem Maria. Portanto, quando eu digo estátua, quero dizer com funções públicas. E isto é algo que não deveria, que infelizmente não aconteceu. Para Mafra, onde ele foi colocado, como escultor da Fundição de Mafra, vai fazer um frontal de altar para um dos altares de Mafra, já com toda uma linguagem neoclássica. É óbvio que Mafra continuava marcada pela linguagem romanista, mas tardo-barroca, que não compreendia estas figuras neoclassicizantes, que aqui... fiz alguma coisa errada. Que aqui aparecia. Ele e António Machado, que era um dos discípulos de Machado de Castro, vão ainda ensaiar para o Jardim Botânico da Ajuda uma estátua como imperador clássico do príncipe Dom José. O irmão Dom João, como sabem, lamentavelmente padeceu antes de poder ser aclamado rei de Portugal. Portanto, é o primeiro filho de Dona Maria, e este sim. Reparem que aqui eles ainda mantêm, de alguma forma, o cânon de clássico, mas barroquizante, e veremos porquê mais à frente. Embora com o figurino, naturalmente, ao antigo. O jardim, como sabem, é feito pelo Vanvitelli para a educação do príncipe, não é? Para a educação deste príncipe, do príncipe Dom José, que não chegou a ser rei. Aqui, uma das figurações mais extraordinárias. Reparem que, ainda de alguma forma, nos planejamentos, na forma, na pose, na eloquência dos gestos, esta escultura continua devedora da escultura do tempo de Dom João V e, particularmente, dos ensinamentos de Alessandro Giusti, que tinha presidido a toda as campanhas decorativas de Mafra. Mas mesmo as propostas de Joaquim Machado de Castro para as várias esculturas de Dom José, esta é uma escultura pedestre de Dom José que não foi terminada, não foi executada, mas que mantém exatamente o mesmo figurino que vimos na anterior escultura do príncipe Dom José. Mais tarde, já com a corte instalada no Rio de Janeiro, vai a ser aberto um concurso para uma estátua ao príncipe regente que se deveria erigir no Terreiro do Paço, no Rio de Janeiro, e que não conhecemos que ela tenha sido executada, mas para a qual concorreram, pelo menos, por um lado, Joaquim Machado de Castro e, por outro, João José de Aguiar. Aqui, naturalmente, o confronto é evidente e, pelos vistos, se para o túmulo do infante Pedro Carlos, que morrerá no Rio de Janeiro, ganhará Joaquim Machado de Castro, com a sua linguagem tardo-barroca, para a estátua de Dom José, no Rio de Janeiro, parece que não teria ganho o próprio Machado de Castro, com grande aflição do mestre, que era, já na altura, consagrado, depois da inauguração, já com uma certa idade, e que era o grande escultor do rei, não é? Desde a inauguração da estátua de Dom José I na Praça do Comércio. Na altura, João José de Aguiar apresenta uma outra proposta que não se conhece nenhum modelo nem desenho, mas conhece apenas descrições, dizendo que a estátua não teria esculturas das duas partes do mundo, tem que acelerar. Pois é. Não. Pedi para desligar o ar-condicionado. Está a ficar frio. Pronto, ok. Não, desculpem, eu é que estou a ver o tempo a passar e eu ainda tenho algumas coisas para dizer.
as duas partes do mundo, a Europa e a América. O José de Aguiar propunha uma estátua individual do rei com um plinto, onde em relevos na base do plinto estariam imagens alegóricas relacionadas exatamente com as 4 partes do mundo. Não chegou até nós, mas há desenhos de Domingos António de Sequeira que poderão lembrar essa memória da estátua de João José de Aguiar, que não terá sido executado e que o Sequeira o conhecia. Com certeza os desenhos devemos nos desenhos preparatórios que ele fez para uma grande pintura que ainda hoje existe. Esta aqui do lado direito, estes são os ensaios que existem no museu, as Pochados, 1822, já que a primeiro retrato que ele tinha feito do rei de 1802, que está hoje na Ajuda, e depois em 1803 a fazer a revista às tropas, este de 1822 é inspirado, com certeza, no desenho, na proposta de João José de Aguiar. Até porque no retrato da família do Visconde de Santarém, como vemos em cima da mesa de Santarém, sim, vemos em cima da mesa a maquete da referida escultura de Dom João VI, porque nos leva a crer que João José de Aguiar terá chegado a fazer maquetes, porque, como sabem, o Visconde de Santarém era o Ministro das Obras Públicas, digamos, e era quem mandatava as obras públicas, era ele que estava à frente da própria obra da Ajuda, e terá sido ele que, de alguma forma, terá imposto a presença de João José de Aguiar na própria decoração escultórica do Palácio da Ajuda, já que a oficina de Joaquim Machado de Castro tinha mudado, e ele, como diretor das obras públicas, ou das obras régias, deveria dirigir o canteiro de escultura da Ajuda, e para lá fará pelo menos 2 esculturas, bem como alguns dos seus discípulos, o já idoso Joaquim Machado de Castro, mas vê-se nitidamente ultrapassada pela figura de João José de Aguiar, que ele não compreenderá, nem tampouco um jovem chegado de Roma a ultrapassá-lo, nem tampouco a linguagem que ele trazia, muito menos o cânon que ele apresentava. Este cânon tem a ver com as novas linguagens escultóricas, nomeadamente o Dom Jean-Antoine Houdon, nesta escultura representando George Washington, esta estátua de em que, como vemos, quer a postura, quer o alongamento da figura, é absolutamente mais próximo do nosso Dom João VI, feito para o Hospital de Marinha. O mestre de João José de Aguiar é Giuseppe Angelini. A mais conhecida escultura dele é o túmulo dedicado a Piranesi, o arquiteto utópico, que ele faz vestido em trajes neo-romanos, ao antigo, mas sem, naturalmente, a postura que a escultura de António Canova terá. Como é que as coisas funcionavam nos ateliês, como nós podemos ver, de escultura em Roma, como vemos, a mesma escultura, uma escultura romana, ou pode não ser romana até, é transposta, está a ser transposta por um aprendiz para uma outra escultura. A partir da mesma escultura podia-se fazer reproduções que passavam exatamente quer por reproduções a partir de moldagens de gesso, como nós estamos aqui a ver, ou transposições por compasso de uma escultura antiga para uma escultura moderna. Portanto, esta era a prática académica que se usava na Roma de então, e particularmente no estúdio, no ateliê de António Canova. Portanto,
a réplica de estátuas antigas, ou mesmo estátuas do mestre que podiam ser reproduzidas com esta espécie de pantonas. Aqui, reparem na diferença do George Washington de António Cavanova, e por isso trouxe as duas figuras do mesmo, quer do Dom, na figura de pé, quer aqui por António Cavanova, feita entre 1802 e 21, portanto, exatamente no exato momento em que Aguiar está a produzir a sua escultura de Dom João VI. E é mais até com esta estátua de António Cavanova do George Washington sedente, sentado, que nós podemos comparar a nossa estátua de Dom João VI. Reparem que é uma figura de um romano, não imperial, mas sim de um romano da Roma, digamos, republicana, com os princípios morais que já na altura exaltados dos republicanos e não das decadentes figuras imperiais. E o que vemos aqui é uma prática comum dos artistas neoclássicos. A figura de George Washington é desenhada primeiro, e o desenho é a peça fundamental da escultura na prática académica, desenhada como um nu. É uma figura académica de uma figura nua que depois é revestida por roupagens coliantes, digamos, à própria figura e deixando transparecer a figura do cânon clássico. E é exatamente isto que nós vamos ver no nosso Dom João VI. Sabemos que ele tinha uma barriga muito mais proeminente do que aqui está. Vamos ver. A escultura, reparem, na prática constante de João José de Aguiar nas esculturas alegóricas, morais, de que teríamos para o rei, para o bom governo do rei. Do reino. Trouxe particularmente esta porque ela também segura um leme e na importância que se dá à figuração dos pés, como nós vamos ver aqui. Reparem que o nosso Dom João VI está calçado com umas botas, ou um calçado que deverá ser de uma belíssima pelica ou de um plástico de viscose contemporânea, não é? Porque desenha perfeitamente os dedos dos pés, tal como na escultura do Canova do Washington por António Canova. Porque, com certeza, o nosso Aguiar poderá, eventualmente, ter visto, talvez não, mas está a seguir exatamente a mesma questão canónica. E a outra questão é esta questão do nu vestido. Apesar, naturalmente, pela paramentaria natural da representação régia, que era obrigatória que fosse assim, ele não deixa de o representar pelo menos no alongamento das pernas, como se estivesse com a perna nua. Na verdade, sabemos que não era, não é? Sabemos que eram uns clotes, umas meias que se punham, mas tal como ele tinha feito numa encomenda muito específica para o Real Asilo de Runa, para a Basílica do Real Asilo de Runa, promovida pela princesa Dona Maria Francisca Benedita, que era irmã de Dona Maria, tia e cunhada de Dom João VI. Como sabemos, ela casa com aquele Dom José que nós vimos no Jardim de Botânica da Ajuda, e para lá mandar fazer a João José de Aguiar uma série de esculturas, nomeadamente
este Santo António, que, como vemos, tem a escala e a proporção neoclássica, muito canoviana, com os mantos molhados, como se fossem verdadeiramente molhados, onde se vê naturalmente por baixo das suas vestes desenhado o corpo nu do Santo António. Nunca se viu nada assim, naturalmente, em Portugal, e particularmente a questão, bom, e depois os detalhes imperiais, que já tinha referido, belíssimo laço. Vou passar à frente, que estamos na hora de terminar, não é assim, Sr. Almirante? Estamos na hora e eu comprometi-me a fazê-lo como deve ser. Sr. Professor, siga, digamos, o seu ritmo, se ultrapassar Não, 5 não, ou 10 já minutos. não. Temos depois menos tempo para perguntas, mas esteja à vontade. As várias figurações que a Guiar fará, reparem que elas não preenchem exatamente os nichos estão preparados para um palácio, para uma escultura tardo-barroca. Há um lançamento das figuras muito mais elevado do que todas as outras, algo monótono esta proposta com a justiça, a lealdade, a prudência, a providência. Temos toda a documentação, portanto sabemos exatamente que é todo um projeto que João José de Aguiar vai continuar desde 1819 até à última de 1827, aqui há afabilidade, mas que estes princípios clássicos dos planejamentos colados aos corpos, por acaso a mais falhada até é o anúncio bom, cujo corpo não é, em termos proporcionais, de uma grande elegância, mas até é mais os corpos femininos do que de facto o corpo nu. Na altura da ajuda, ele, para além disso, ainda fará a afabilidade em 27, em 830 a perseverança, e entretanto em 24 tinha completado o frontão, que não casa com a proposta do brasão neoclássico tardo-rococó, como vê, do brasão rococó, com as duas grandes figuras da afabilidade e da perseverança sentadas ao lado o que é que de facto se altera fundamentalmente? É exatamente isto. A visão algo fria, estática, mas de uma demonstrativa da conduta moral do novo governante, do que virá a ser governante do reino, e a própria, esta questão do nu vestido, que é outra das marcas fundamentais do neoclassicismo, e a nova escala, o novo cânon. Se o cânon barroco ou tardo-barroco teria na sua métrica uma medida clássica baseada no cânon de Policleto, que fazia com que as figuras tivessem, o corpo das figuras tivessem 7 cabeças, depois substituído mais tarde pelo de Lisipo, em que o corpo tem 8 cabeças, e adaptado ainda mais tarde por Miguel Ângelo na sua visão do homem de Vitrúvio, para a unidade de 10 cabeças por corpo, não é? Quer dizer, eu não trouxe este slide, tenho pena, podia mostrar o cânon de Policleto e o cânon de Lisipo, e depois a famosa Homem de Vitrúvio de Leonardo da Vinci, e que Miguel Ângelo também usará, e a partir daí será o cânon clássico por excelência. O que é que isto faz? Faz com que quem segue este cânon, a figura naturalmente se alonga. Quer dizer, nós estamos habituados a ver um Dom João VI pequeno, atarracado,
barrigudo, e aqui vemos um Dom João VI, alto, esguio, elevado, com uma cabeça que quase parece um alfinete, não é? No topo deste corpo, mas isto compreende-se perante a estética do neoclassicismo, que Machado de Castro naturalmente não compreendeu, e talvez a época de João José de Aguiar também não tenha compreendido, e na verdade temos um escultor cujo, enfim, a presença em Portugal durou o tempo da sua existência em Portugal. Digamos que a escultura neoclássica em Portugal começa com a chegada do modelo da Dona Maria I, em 1804, e termina com a morte de João José de Aguiar, em 1840. Portanto, um estilo de um só homem. Muito obrigado a todos.